É verdade que os egípcios casam virgem? Muito homem aqui no Egito ele casa virgem. Sim, a maioria deles nunca teve contato com uma mulher. Quando a gente fala de uma maioria, claro que a gente está errando um pouco com o comentário, porque não tem como você saber um negócio desse. Porque quem é ali uma vida tradicional dentro da religião, mesmo que ele tenha tido 1 milhão de mulheres, ele seja o Dom Juan de Marco, ele nunca vai assumir isso, nem para os amigos, nem para a família, se ele for muito religioso. Então, realmente, o que eu vou falar daqui para diante não dá para saber, é a base, assim, do que a gente tem de informação, ouvindo as pessoas falar, entre comentários de televisão, entre entrevistas e coisas desse tipo. Então, não tem uma estatística exata. Aqui no Egito, como vocês já sabem, infelizmente, as castas sociais são bem divididas. Então, você tem quem é pobre, fica ali andando só com pobre, tem os costumes particulares deles, vão casar entre eles e não entra no meio do pessoal que tem mais dinheiro. Mas aí você tem o pessoal que está no meio ali, a classe média. A classe média circula um pouco entre o mundo da classe média alta e da classe média alta, mas não desce para a classe carente. Estou falando desce porque eu estou pegando de quem tem menos dinheiro para quem tem mais dinheiro. Aí você tem o pessoal da classe média alta para cima. Tudo isso é muito separado. E por que eu tô te falando isso? Porque aí você precisa entender que o pessoal que é da classe mais carente, lá embaixo que não tem dinheiro, eles tendem mais a ter poucas oportunidades, óbvio, como no mundo inteiro é assim. Só que aqui no Egito as oportunidades também vão até mesmo ali entre homem e mulher, no caso de você estar namorando e conhecer uma pessoa biblicamente falando, se é que você me entende. Quando esses caras eles têm algum relacionamento com uma mulher, já é entendido aqui no canal que aqui no Egito não se namora. Você conhece, fica noivo e casa. Não tem esses preliminares igual no Brasil, de sair, tomar beijinho e ir pra cama, não tem. Então nem na língua árabe existe a palavra namorar. Existe a palavra amigos, ficar amigos. Esse pessoal da classe carente ali, dos pobres, como que é os encontros? É aquela coisa bem à moda antiga. Ele vai pegar ali a noiva dele, só pode sair quando já é noivo, que tá ali selado com a família. Então vamos começar a nos conhecer até a papelada ficar pronta, até a gente juntar o dinheiro, porque é normal também o cara ficar 2, 3 anos ali noivo com uma menina, só que ele não toca nela enquanto ele vai trabalhar, fazer o dinheiro para poder ele conseguir pagar o dote dela. Geralmente os atrasos do casamento, que é uma minoria inclusive, é justamente para o cara conseguir juntar a grana do dote. Estamos falando lá do pessoal pobre sem grana. Aí quando ele tá com essa menina, quando ele vai sair, vai para um cinema, vai para algum lugar, ele vai sempre levar alguém, ou vai a mãe dela, ou vai a irmã dela, ou vai o irmão, sempre vai alguém da família para vigiar ali, para não acontecer nenhuma coisa. Claro que existem as exceções, que são aquelas pessoas que são um pouco mais modernas, e aí sim o cara vai até conseguir sair com a menina, mas geralmente a menina não vai ceder, não vai deixar ele tocar nela. Além da tradição, da cabeça, da cultura, da educação dele ser assim, não tem a oportunidade, que seria o lugar. Caso você não saiba, aqui no Egito, 2 egípcios não podem ficar dentro de um ambiente sozinho, fechados. Ou seja, um apartamento, se eu sou egípcia e eu quero receber um egípcio, um amigo meu egípcio na minha casa, eu não posso, porque se alguém dos vizinhos denunciar, é polícia na hora, vem a polícia e pega os 2. Entra os 2 em cana, mas a menina se ferra muito mais do que o cara, porque infelizmente é assim no mundo inteiro. E ainda mais numa situação dessa que a menina, ela fica desonrada perante a sociedade. Então aqui no Egito isso é crime, não pode. E aí, se o cara é da classe carente, não tem dinheiro, ele é pobre, ele não tem carro. Ele não tendo carro, ele não tem como dar uma escapadinha pra ela nos lugares que... E sim, aqui no Egito também tem os lugares, por exemplo, um lugar que é bem famoso aqui é o Moatam, que é no alto do Cairo. Os caras levam as meninas pra lá e aí ficam lá em cima se pegando, entendeu? E é bem famoso esse lugar. Esses lugares eu só conheci quando eu casei mesmo, porque aí meu marido me levava pra eu ver um pouco dessa vida aí, porque eu falava pra ele, eu falava, que os meninos não têm contato com mulherada. Inclusive, quando eu conheci ele, eu ficava assim, meu Deus, será que ele também é virgem, né? Mas aí não, porque eu via a turma que ele andava e dava pra ver que não, né? Voltando para o nosso tema, então os rapazes que não têm dinheiro, eles não têm acesso a essas coisas. Como a maioria das pessoas aqui no Egito são pobres, né? São pessoas da classe carente, acontece que eles não têm a oportunidade, os meios para conhecer as meninas. Isso a gente falando do dinheiro, mas também falando da parte cultural. As meninas, quando elas são
bem criadas, de família tradicional, seguindo todos os padrões do protocolo egípcio de uma família egípcia, elas também não vão aceitar. Se o rapaz começar a querer pegar nela, querer ver o corpo dela, ela já dá um basta e conta pro pai dela, pra mãe dela, já fala, olha, Mustafa tá querendo me pegar aí, o que tá acontecendo? E aí a família chama pra chincha, chama a família dele, nem fala direto com ele, já chama a família dele. No geral, é assim que acontece. Muitas meninas estrangeiras, vocês sabem que eu sou professora de dança do ventre, então eu acabo tendo contato com muitas mulheres de muitas nacionalidades, não somente brasileiras. E muitas delas, elas falam justamente da inexperiência dos homens egípcios, porque mesmo quando o cara já é bem rodado, já conheceu várias mulheres, é super normal você ver um cara que tem ali, né, precoce, que aguenta segurar muito justamente por não estar tendo uma vida ali ativa dentro, né, da relação biblicamente falando. Isso daí meio que surpreende as meninas. Conversando com essas mulheres, elas tinham que ensinar muita coisa, porque no geral, a maioria dos caras, eles não são muito ousados, então fica ali meio que no papai e mamãe, sabe assim? Gente, olha só, eu sei que é chato ficar falando dessa forma, será que você não entende, ficar fazendo biblicamente falando, mas vocês sabem que a gente tem que tomar cuidado com a plataforma, porque senão é um assunto inocente, só de conhecimento cultural mesmo, assim, do cotidiano das pessoas daqui, isso pode prejudicar o vídeo. A menina, ela também, ela toma muito cuidado com o corpo dela. Por quê? Porque ela sabe, se ela não tiver casta pura, isso dificulta no caso dela casar com uma outra pessoa. Por exemplo, se ela tá se relacionando ali com o Mustafa número 1, e esse Mustafa é um cara que não tá valendo a pena, ela tá vendo que ele não é um cara que vai ser um bom marido, e se ela quiser terminar a relação, se ela tiver sido mexida, ela não vai ter facilidade para casar com outra pessoa. Ela vai ter que fazer uma cirurgia para poder reconstituir ali o negócio, né, tudo, para poder ela voltar a ser 0 quilômetro. Isso é muito importante aqui. E quando a gente se refere ao cara ser virgem, pelas pesquisas, vocês podem pesquisar na internet, é super normal os meninos, eles terem o seu primeiro contato ali com o seu próprio corpo, entre eles mesmo, descobrindo, conversando, e aí não preciso entrar em detalhes porque vocês sabem. Dentro da internet fala assim, a estatística dos homens é de 90%, de brincar ali entre eles. Só que quando você pergunta para qualquer um dos homens, os homens falam assim, não, eu nunca fiz isso. Aqui também existe isso. Inclusive entre as meninas também. É muito normal as meninas dentro da faculdade, dentro das escolas, principalmente o pessoal mais carente, as meninas terem as suas primeiras descobertas entre elas. E isso eu fiquei sabendo com uma menina que eu tinha contato. Ela é egípcia e ela morou no Brasil desde que ela tinha 2 anos de idade. Então ela fez parte dos dois mundos. Ela falava árabe perfeitamente bem. Ela era de pai e mãe egípcio, só que a mãe dela abandonou a casa, e nessa época que a mãe dela abandonou a casa, o pai dela pegou as 2 filhas e foi embora morar no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, ele tinha uma filha de 2 anos e uma filha de 4 anos de idade. E essas meninas, elas viveram criadas dentro de uma família super fechada muçulmana, egípcia, ao mesmo tempo frequentando um mundo aberto e livre que é o Brasil. Então elas tinham uma confusão mental muito grande na cabeça delas, porque elas dentro de casa, é um tipo de criação, dentro da escola, o cotidiano delas ali na escola, o único contato que elas tinham com o mundo ocidental, né, no Brasil, era na escola. E na escola elas viam outras possibilidades de pensamento. E claro, enquanto você é criança, tá tudo bem, mas quando elas cresceram, isso ficou complicado para elas, ficou ali um choque. Quando elas estavam adolescentes, o pai dela fez o quê? O pai dessas meninas pegou as meninas e veio embora pro Egito. Por que eu tô te contando isso? Porque no caso das 2 meninas, tudo que o pai delas não queria que elas fizessem, elas fizeram. Tiveram uma baita de uma dificuldade. Uma delas casou, acabou tendo um relacionamento com outro cara, traiu o marido, teve um monte de babado dentro da história delas. E aí a gente conversava e uma delas, que era a mais nova das 2 meninas, ela chorava muito, ela era muito minha amiga na época, ela chorava muito porque ela falava, eu nem sou brasileira e nem sou egípcia. Eu falava, não, você é egípcia. Ela falava, não sou porque eu não me reconheço como egípcia. Eu me reconheço como brasileira, mas eu não tive o contato com os brasileiros suficientemente para absorver tudo do Brasil. Então nem absorvi do meu povo e nem absorvi dos brasileiros. E o que ela falava para mim, que quando ela chegou aqui na escola, porque aí ela foi pro ginásio. Gente, eu nem sei se usa ainda esse termo, tá? Na minha época era ginásio, que é da 5ª à 8ª série, tá? Depois vocês me falam aqui nos comentários como é que tá falando agora no Brasil isso. Daí, quando ela foi cursar o ginásio, ela cursou o ginásio aqui no Egito. E aqui
que agora você vai entender o que aconteceu com ela. Ela era uma menina muito bonita, muito bonita. Gente, quando eu falo muito bonita mesmo. Ela foi para uma escola, claro, lembrando que o pai dela era super tacanho, ela foi para uma escola de meninas. E ela falava para mim que ela recebia das piores cantadas das meninas, assim, possíveis e imagináveis. E ela não se identificava com isso, mas ela era uma menina muito quente, sabe? Uma menina muito aflorada. Um dia ela tava ali com os hormônios na flor da pele, que ela se deixou levar ali no banheiro com as meninas. E ela falou pra mim que não chegou aos finalmente, porque não rolava assim ali no banheiro, mas que tinha umas preliminares, sabe? Umas coisas assim que aconteciam, tipo beijinho, umas carícias, e que ela achou estranho aquilo, ela experimentou aquele dia. Quando ela saiu dali, ela viu que ela não gostava, pra ela não estava legal, ela não quis, e aí ela começou a refutar essas amigas. E essas amigas começaram a fazer bullying com ela na escola porque ela não queria. Então começaram a xingar ela de todos os nomes lá, tipo que ela era piranha, que ela era isso, que ela era aquilo, falando essas coisas dela. E ela falava pra mim que isso incomodava muito ela por causa da falta de senso dentro da cultura. Que ela falava que ao mesmo tempo que todas aquelas meninas usavam lenço, faziam aquilo no banheiro, e quando saíam dali elas eram super religiosas, elas eram super castas, e aí começaram a fazer bullying com ela porque ela não usava lenço. Porque se você for parar pra pensar, o que é você ser virgem? É você ser casta e não fazer nada, né? Mas na cabeça delas, dos meninos também, se eles estão ali com uma outra pessoa que que é a mesma pessoa, ali as meninas entre elas, tudo bem. Ela não conheceu um menino, então ela ainda é casta, ela tá tudo bem, e é uma concepção que não faz muito sentido quando a gente vai falar de religião, né? Porque aqui nós estamos falando de meninas tradicionais da família tradicional egípcia, que segue os protocolos, teoricamente. Mas por que eu contei toda essa história? Para te contextualizar que isso também acontece na escola de meninos, onde tem só meninos, e na escola que tem meninas e meninos, porque agora a gente vai entrar na escola mista, independente da classe social, é rico, é pobre. Algumas dessas situações, esses meninos às vezes têm um contato com uma menina ali, ela querendo, essas são as exceções, porque na maioria das vezes esses meninos não têm contato. Agora a gente vem para classe média alta. Nem vou falar da classe média alta porque vocês já imaginam, né, gente? Classe média alta pode viajar, pode alugar, pode pagar, pode comprar. Então não vamos entrar nesse mérito. Vamos para classe média, que é aqui nossa realidade. Você sabe, né? Se você vai perguntar para um cara se ele já teve alguma relação, ele vai falar que sim, obviamente, mesmo que ele nunca nem tenha tido ideia do que é aquilo, mas ele vai falar que sim. Quando eu conheci meu marido, eu tive aproximação com o grupo de amigos dele. Os amigos dele eram desde classe média para cima. Um tinha apartamento aqui na região que eu moro, por exemplo, e aí todo mundo ia para lá. E aí eles tinham as meninas, que eram a galera ali que andava com eles, né? Dentro desse grupo de meninas, tinha libanesa, tinha marroquina, tinha russa e tinha egípcia. Quando era egípcia, sempre era egípcia da comunidade. Como que eu sei que é da comunidade? Não era dito, obviamente, mas pelo jeito dela falar, pelo vocabulário que ela usava e pelas roupas que ela usava. E aí você deve estar falando assim, porque ela usava roupa mais baratinha. Não é por isso, porque ela usava roupa muito vulgar, tá? Então dá pra ver que é uma menina que tá ali com aqueles caras pra ter algum benefício. Na verdade, dentro do grupo eram 2 meninos que gostavam dessas meninas. Eram 2 amigos dele que inclusive hoje nem moram mais no Egito. Eles traziam essas meninas, eles se relacionavam com elas por períodos. Então era tipo 2 semanas, 3 semanas, aí eles enjoavam e aí ia cada um pro seu lado. E pra elas estava tudo bem. Era já acordado ali, elas ficavam saindo com o cara durante 2, 3 semanas. Às vezes, quando era muito duradouro, 1 mês. Mas quando o cara via que ele estava começando a se envolver, ele já cortava, porque aqui tem o problema de casar pra cima. Então aqui os egípcios, eles têm muito cuidado de casar com pessoas do mesmo nível social, em termos de dinheiro, tá? E também dentro da grana, se o cara tem muita grana, isso ele ou ela tem muita grana, mas vai casar com uma pessoa que tem mais grana ainda, mas não tem cultura, depende. Às vezes a pessoa escolhe não casar justamente porque a pessoa não tem cultura, fala de um jeito estranho, então a pessoa não quer passar vergonha. Essa é a concepção deles. E esses meninos, como que eles pagavam essas meninas? Não eram profissionais do amor. Elas eram meninas que moravam numa comunidade e gostavam de sair, ir pra balada, de gente rica. Então o que elas faziam? Elas conheciam esses caras, elas iam pra balada. Dentro da balada elas viam ali, andando o jeitinho delas ali, se aproximavam desses caras, faziam amizade, tinha uma troca de favores. O cara pagava pra ela a balada, dava presentinhos ali
cada um, né, dentro do nível de beleza da menina, porque sim, o presentinho dela vai ficar mais caro de acordo com o visual dela. Nesse caso que eu tô contando pra vocês, todas as meninas que eu vi eram meninas normais, não eram nenhum assim, ícone de beleza, eram meninas normais, assim como eu, então elas tinham ali os benefícios menores, né? Então era uma bebidinha, sair para jantar, e para eles, para os caras, né, para o pessoal ali, já era de bom tamanho elas estarem ali no nosso ciclo. E elas se comportavam exatamente como uma menina que tem grana, mesmo estando ali com uma roupa bem vulgar, maquiagem mais vulgar, o dialeto dela, o jeito que ela falava mais vulgar, mas ela se comportava de uma forma mais contida, mais educada, até beber. Porque aí quando elas bebiam, aí, meu amor, o céu era o limite na vulgaridade mesmo, porque fazia parte do papel dela. Ela precisava ser aquilo para poder estar ali com aqueles caras. E aí você já deve estar falando assim, nossa, mas o marido da Soraya levava ela para esses lugares? Levava, né, gente? Porque essa era a nossa realidade ali. Os amigos dele, a gente ia sair, ou ele me deixava em casa e ia curtir com os amigos junto com as meninas lá, e ele também tinha que pegar uma menina, ou ele me levava junto, então eu ia junto. Tinha de esposa, tinha eu e mais 2 egípcias também, que são amigos nossos até hoje. Somos todos casados até hoje. E eu e essas 2 egípcias, na época, a gente ficava reparando. E tinha vezes que a gente dava muita risada, porque aconteciam coisas absurdas. A maioria daquelas mulheres ali, elas não me conheciam porque elas eram passageiras, elas não tinham acesso a nós, né, as esposas. Porque sim, os maridos deixavam as esposas ali do lado e as meninas ali da farra do outro lado. E nada demais acontecia, era tudo normal, sentar, beber, porque aí dali era um esquenta para ir pra balada. Depois da balada, cada um pegava seu qual e ia pra sua casa, se é que você me entende. Então, essa é a oportunidade que os caras que têm dinheiro... E aí a pergunta que fica, ué, mas aí lá no começo do vídeo você falou que isso era crime, que não pode levar um egípcio, uma egípcia para a mesma casa. Como que tinha menina egípcia? Aqui nesse caso, mesmo eles tendo uma menina russa e um egípcio, não pode. Porque a menina, ela vai sair fora. A polícia vai liberar porque ela é estrangeira, ela é gringa. Mas o egípcio vai pro Chilindró. Agora, uma egípcia e um egípcio, vai os 2 pro Chilindró. Mas quando você mora num bairro bom, geralmente, não que isso seja regra, tudo tem exceção, mas quando você mora num bairro bom, o que acontece? Os seus vizinhos já são mais modernos, sabem que ali, quem mora ali tem grana, então as pessoas não vão te denunciar, as pessoas não estão ligando para quem entra e sai da sua casa. E também tem a questão de o seguinte, se é apartamento alugado e se é apartamento próprio, porque se você está num apartamento próprio, os vizinhos estão sabendo que é o dono do apartamento que está ali, então os vizinhos não vão denunciar porque é o dono do apartamento. Agora, se o apartamento é alugado, aí os vizinhos já ficam querendo meio que proteger o dono do apartamento. É um pensamento que, se a gente for parar para pensar, não faz muito sentido, mas é assim que acontece. Então, sabendo tudo isso, agora a gente sabe como é a vida amorosa dos egípcios que não têm muito dinheiro e dos que têm dinheiro. E aí nós entramos nos cabarés, meu amor, porque sim, no Egito, o Egito, no mundo árabe inteiro, o Egito é famoso pelos seus cabarés peculiares. E o cabaré é uma coisa aqui no Egito bem democrática. Claro que atualmente isso diminuiu muito, mas se vocês quiserem depois, eu até posso fazer um vídeo só sobre o tema, porque assim, é muito interessante. Já teve uma época que aqui, né, os profissionais do amor, as meninas eram legalizadas, mas isso lá na época do rei Farouk, que era quando esse rei gostava muito, né, de cabaré, de vida noturna, dessas coisas de pegação. E ele legalizou e as meninas tinham sua carteirinha e era uma coisa mais legalizada. Hoje em dia não pode ser profissional do amor, aqui é crime isso daí. Se a menina é pega, ela vai pro Chilindró, um assunto para um outro vídeo. Vamos chamar de Casa da Luz Vermelha. Sim, no Egito nós temos muitas dessas casas, muitas. E lá existem as profissionais, né, do amor. Essas meninas, quando estão dentro da comunidade, são meninas que são mais judiadas, são meninas que têm uma aparência que dá pra ver que são sofridas, mal cuidadas. E ali tem várias situações, várias coisas que não dá para falar num vídeo só, seria conteúdo para um outro vídeo. Não é legalizado, então é super por baixo do pano. A casa em si, da Luz Vermelha, é legalizado como uma casa de show. Então lá tem os números, cada
cada 30 minutos tem um cantor, tem uma bailarina. E nessas casas as mais pobres aqui no Egito tem uma que é bem famosa, inclusive eu já fui para ver a dança lá como é que era, que chama Palmeiras. Sim, chama Palmeiras, tá? É uma casa da luz vermelha no meio do centro da cidade. Eu não sei se atualmente essa casa é aberta. Lá as bailarinas ficam a cada 10 minutos, troca. É bailarina que dança com a música que tá tocando, é uma bandinha. Quando eu fui, tá? 1900 de Guaraná com rolha, não sei como é que funciona hoje, mas a minha experiência quando eu fui, inclusive muitas bailarinas estrangeiras vão lá para ver como é que é a vida dessas mulheres, porque são bailarinas. Só que são bailarinas não assim como eu, não como as bailarinas, para quem conhece no Instagram, as minhas amigas, não são bailarinas desse nível. Bailarina que trabalha com o corpo literalmente falando, biblicamente falando. Então ali é tipo uma vitrine de amostra dela para poder ela conseguir um trabalho, uma coisa extra. Então, como essas meninas trabalham, eu não preciso entrar em detalhe porque todas elas no mundo inteiro, né, trabalham da mesma forma, cada uma com seu recurso. No caso aqui do Egito, nessas casas da luz vermelha, é mais difícil dos caras levarem a menina para dormir com ela, porque todo o contexto que eu falei no começo do vídeo. Falta de lugar, falta de esquema, não tem como fazer. Então, nessas casas mais pobres, tipo essa que eu conheci, se resume meio que ali, no máximo, uma passadinha de mão muito por baixo do pano. Na maioria das vezes é assim que acontece, só que, obviamente, existem homens que dão seu jeitinho para tudo e, dependendo da menina, se ela aceitar ir para um lugar ali meio que, né, se arriscando alguém ver, tá tudo bem. Então aqui vai depender muito. Dentro dessas casas ali da luz vermelha, tipo essa que eu citei, ali rola de tudo. Tem os negocinhos ilícitos que vende, né, passa nas bandejas e os caras vão pegando, vai comprando, paga. São lugares mais caros, não é o preço dentro da comunidade. Uma casa da luz vermelha é muito mais cara do que um café. E sim, existem cafés onde essas meninas ficam sentadas e estão ali fazendo o seu trabalho. E aí elas pescam os clientes ali também. Cafés não são casas da luz vermelha. Então existe essa possibilidade e essa possibilidade. Quando você quer dar umazinha, né, meu amor, você dá um jeitinho pra tudo. Então no Egito não é diferente. E nos cabarés de classe média para classe média alta, aí são shows, eles trazem estrelas do mundo da música árabe, estrelas do mundo da dança do ventre, eles pagam muito bem esses profissionais para poder estarem ali, tem show o tempo inteiro, e tem essas meninas, e essas meninas obviamente são meninas mais bem vestidas, mais bem maquiadas, mais bem cuidadas e custam mais caro, e tudo isso tem um custo muito alto. A Aziza, quem conhece aqui no canal, que tem, eu vou deixar os vídeos que eu fiz a entrevista com ela, é uma bailarina incrível e ela é uma estrela de cabaré. Ela trabalha nesses cabarés de alta sociedade e ela trabalha, vai para outro lugar, e o marido dela é dono de um cabaré também. Então ela trabalha em 4, 5 casas por noite. E essas casas são bem legais, é muito animado, o show é muito bom, os bailarinos são bons, os cantores são bons, é tudo muito bom, é bem legal. E sim, aqui é um dos circuitos que nós, bailarinas, quando a gente quer assistir dança ou ouvir música, se divertir, dependendo se tem um grupo, a gente vai. Mas quando a gente vai em grupo, pelo menos eu falo por mim, ou eu ligo para minha amiga Aziz e vou lá, ela faz um esquema para mim, porque são lugares muito caros. E o problema desses lugares, que por ser, né, ali ter toda essa vida ilícita ali dentro, quando você vai, você liga para fazer sua reserva. Então vamos supor, ele fala, custa o mínimo de consumo por pessoa é de R$100. Vamos falar em real aqui, R$100 por pessoa para você jantar o básico da casa, a comida básica da casa, e uma garrafa de água. E aí quando você chega lá, você vai com essa concepção de estrangeira, você vai achando que você vai pagar isso, né? Sabendo que tem as taxas, porque eles avisam, tem mais 14% não sei do que, mais não sei quantos por cento da taxa não sei do que, então o total vai ficar em 250 pounds egípcios, vamos supor. Só que quando você chega lá, eles começam a te botar cerveja na mesa, te botar não sei o que na mesa, tá tudo muito escuro, e aí você começa a entrar no clima. Quando você vai sair dali, você vai pagar 2.000 pounds egípcios, R$2.000, sabe assim? É absurdo como eles lesam o bolso das pessoas ali. Então é um lugar que a gente já sabe que a gente vai e vai acabar gastando muito dinheiro. Claro que quando a gente vai com um guia turístico, o guia fecha tudo pra gente, ou então eu peço pro meu marido ir comigo, com as minhas amigas, muito raramente ele topa fazer isso, e aí um egípcio vai ali e negocia porque já sabe o esquema. Mas essas casas são exatamente como eu estou contando para vocês,
E as meninas trabalham também na mesma forma. Claro que nesses lugares os clientes têm condição de levar elas para casa depois. Então, cada uma vai ali dependendo, cada uma vai para o lugar que o cliente pode pagar. Na maioria dos casos, esses clientes levam elas para hotéis 5 estrelas e aí vão passar a sua noite ali de amor, entendeu? Então, meus amores, espero que eu tenha respondido às dúvidas de vocês. Inclusive, a sugestão desse vídeo foi de uma querida aqui do canal, que ela fez essas duas perguntas sobre como era a vida amorosa, né, dos egípcios, se eles casavam virgem sim ou não, e se existiam cabarés e como que funcionava. Se você quiser um vídeo mais aprofundado nos cabarés, deixa aqui nos comentários, porque, meu amor, dá um conteúdo incrível para um vídeo, porque houve uma época aqui no Egito que os cabarés e a vida noturna promíscua era liberado. E quando isso aconteceu? Na época do reinado turco aqui no Egito, do rei Farouk, tá bom? Então deixa aqui nos comentários e ó, um beijo, não esquece que eu amo você. E sim, pra você que pediu o vlog, vamos tá tendo pelo menos um vlog por semana, junto com esses vídeos aqui informativos que vocês estão curtindo bastante. Agradecer muito e ó, um beijo bem no meio do seu coração. Fui.